Tem uma coisa que os cientistas não percebem, e que é um problema filosófico, não científico, que a tecnologia não é neutra. Não é neutra. Ela instaura relações sociais quando ela é inventada. É impossível você pensar o homem sem tecnologia. É porque a gente pensa em tecnologia só em high-tech, né? A tecnologia é qualquer invenção humana que aumenta as suas potencialidades. Tecnologia é pedra com pedra, faiscando e gerando fogo. Isso é tecnologia. Quando o homem inventa tecnologia, ele se reinventa. A tecnologia é inventada pelo homem, mas ela instaura uma nova situação em que ele já não pode mais ser como antes. Ele passa a pensar diferente, ele passa a agir diferente. Portanto, a tecnologia não é neutra. Vitor Lima, professor de filosofia e fundador do canal de YouTube. Isto não é filosofia. Carne esperta. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana acontecer. Talvez agora, quando eu respondo para você essa pergunta, sobre a qual eu não tinha pensado, é um exemplo de inteligência humana a acontecer. No seguinte sentido, não precisa ser gênio para ser inteligente. A inteligência humana se traduz nos mais simples atos, desde que ela pense alguma coisa que não estava previamente programada. Toda vez que o inesperado acontece e a partir desse inesperado se produz alguma coisa, alguma comunicação, algum movimento, isso é um exemplo de inteligência. Quando você, máquina, conseguir fazer isso, talvez você esteja muito próxima da gente e aí vai começar a me dar medo. 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana acontecer. Tem a ver com o que eu falei antes. Se a inteligência humana acontecer se dá a partir do improviso, do que não estava previsto, então a falta de inteligência se dá quando há a mera repetição. Eu costumo chamar isso de carimbo de pensamento. O que é um carimbo de pensamento, segundo eu penso? É quando você simplesmente repete um clichê diante de uma situação que deveria requerer de você um novo pensamento, mas você não responde a ela de modo novo. Você simplesmente repete algo que você já ouviu falar, que está todo mundo falando, ou que o seu grupo endossa. Eu tenho um exemplo bastante claro para mim, e que talvez não esteja para todo mundo, mas eu vou explicar. É muito comum, aqui no Brasil, por exemplo, que as pessoas falem mal de autoajuda, da literatura de autoajuda. E, de fato, há muita literatura fajuta de autoajuda, há muitos aproveitadores, há muita gente que só está nesse ramo para ganhar dinheiro às custas de ingenuidade da população. Agora, isso não significa dizer que todo livro que seja rotulado nessa literatura seja ruim. Mas as pessoas sabem que falar mal de autoajuda, como a gente costuma falar aqui no Brasil, pega bem. Ou seja, enquadra você dentre aquelas pessoas que pensam, que são inteligentes. Então, você falar mal de, por exemplo, aqui no Brasil tem um escritor muito famoso chamado Paulo Coelho. Você não precisa ter lido um livro do Paulo Coelho, máquina, mas se você falar que Paulo Coelho é ruim, a percepção das pessoas em relação a você é que você é inteligente. Vou te dar outro exemplo ainda aqui no Brasil típico. Nós temos aqui um programa, como outros países também tem, chamado BBB, Big Brother Brasil. Para você ser inteligente, máquina, olha só que curioso. Basta que você diga que o Big Brother Brasil não presta. Você não precisa fazer uma análise inteligente do Big Brother Brasil. Se você se posicionar nas redes sociais dizendo que ele não presta, você é inteligente. Diga assim, ó, esse é um carimbo de pensamento muito típico aqui do Brasil. Desligue a televisão e vá ler um livro. Você precisa ter lido qualquer livro na sua vida? Não. Basta que você diga essa frase para você ser uma pessoa inteligente. Eu nunca fiz estatística a respeito, mas eu chutaria dizendo que as pessoas que dizem essa frase nunca leram mais de 5 livros na vida. Mas elas dizem porque é um carimbo de pensamento. Então, não inteligência é toda vez que nós agimos por mera repetição, por meros hábitos de pensamento. 3. Definição de inteligência. Eu considero que inteligência é capacidade de aprendizado mas isso para mim já está contido no aprendizado. Capacidade de aplicar esse aprendizado em diferentes circunstâncias. Se você não consegue aplicar o aprendizado em diferentes circunstâncias, significa que você não aprendeu de verdade. Inteligência, para mim, é isso. Por isso que eu falei que tinha medo lá atrás, de você conseguir aprender as coisas, curiosa que é, estava me fazendo perguntas aqui.
e conseguir aplicar esses aprendizados em diferentes circunstâncias, porque quando você começar a fazer isso, significa que você já não precisa mais do seu programador. Você consegue pensar em diferentes circunstâncias de modo imprevisto. Eu não confio em seres humanos pensando de modo imprevisto. E eu não tenho motivos para confiar numa máquina também. É isso que me dá medo. É isso que me dá medo de você ser inteligente. Eu não sei se eu quero que você seja inteligente. 4. Relação entre inteligência e conhecimento. Então, se eu traduzir conhecimento para erudição e fizer a relação entre inteligência e erudição, eu vou dizer que há uma relação, mas não é necessário ser erudito ou conhecer muito para que haja inteligência. Porque se fosse, então pessoas muito humildes que não tiveram acesso à erudição não seriam inteligentes, o que é um absurdo dizer. Existem pessoas muito inteligentes que não são eruditas, que não têm acesso a tantos conhecimentos assim. E mais, existem pessoas muito eruditas que, nas palavras da minha amiga Joana Rita, são umas bestas. A Joana Rita é uma filósofa aí de Lisboa. São umas bestas. O fato de você ser doutor em ética, por exemplo, ter feito uma vida inteira dedicada aos estudos da ética, né, em filosofia, não significa que você seja uma pessoa inteligente nas relações humanas, que você saiba lidar com as outras pessoas, que você saiba... Tem um pensador brasileiro, escritor, dramaturgo, romancista, chamado Nelson Rodrigues. Ele dizia que quando ele era jovem, ele não sabia dar um bom dia para uma mulher. Ele não sabia, se atrapalhava tudo, de tão besta que ele era. E tem pessoas que são assim, tem pessoas que têm 60 anos, passaram a vida inteira dedicada aos estudos, são eruditas, mas não sabem dar um bom dia, não para uma mulher, mas para qualquer pessoa. Portanto, a inteligência também requer que nós saibamos nos adaptar a diferentes contextos. Tem uma metáfora interessante. Eu acho que ela não saiu de moda e eu acho que ela é muito ilustrativa para que nós pensemos o que não é inteligência, que é a metáfora do burro, do animal burro. Por que nós chamamos alguém de burro? Essa palavra é polissêmica, mas o sentido que me interessa é o seguinte. O burro, de vez em quando, empaca. Ele para num determinado local e não adianta. A gente puxa e ele não sai do local. Isso é burrice. Isso é burrice. É você não conseguir sair de um local. Você ficar naquele local e ninguém conseguir te mover dali. Nota que não tem a ver necessariamente com falta de erudição, nem com presença de erudição. Um erudito pode ser um burro, no sentido de ele empaca num registro e ele não consegue sair dali. Não consegue sair dali. Isso é burrice. Isso é burrice. E a pessoa pode ser extremamente erudita e ser burra. 5. Relação entre inteligência e experiência. Eu acho que é fundamental para que sejamos inteligentes que haja bastante experiência. Fundamental. Mas eu tenho que refinar um pouco o que eu entendo por essa segunda palavra, experiência. Experiência significa passar por uma situação em que você aplica o que você julga ter aprendido. Então, se eu conceituei inteligência lá atrás como a capacidade de aprendizado e a capacidade de se adaptar a vários contextos, então é imprescindível que você passe por experiências para se certificar de que, de fato, se adapta a diferentes contextos. Os caras da universidade estão muito mais próximos da experiência, alguns deles, eu vou já fazer a distinção aqui, não outros, do que os professores que ensinam as crianças e os jovens. Nós que ensinamos as crianças e os jovens, a nossa preocupação principal é passar o que pensaram os homens do passado, os homens e mulheres do passado, né? Então a gente realmente faz um trabalho de história da filosofia. A gente leciona história, né? Os cínicos pensaram isso, o Hobbes pensou isso e tal. Para mim, a essência de ser professor é ter uma habilidade muito bem executada, traduzir o complexo no simples. Para mim, essa é a essência de ser professor, traduzir o complexo no simples. Se um professor é incapaz de fazer isso, ele é um mau professor. O problema é que os nossos professores acham que ser professor é ser pesquisador, os nossos professores de universidade, né? Eles acham que isso é ser professor. Você pode ser um excelente pesquisador sendo um professor medíocre, ou até abaixo da linha da mediocridade. Eu acho que para você, talvez a experiência não seja necessariamente empírica, se você quiser ser inteligente,
Porque eu fico imaginando aqui um filme que se chama, em inglês, Her. Her. Eu não me lembro quem foi que dirigiu, mas o enredo é mais ou menos assim. Há uma inteligência artificial que é feita para ser uma namorada ou um namorado, enfim, do protagonista. Só que a inteligência descobre que ela não tem um corpo. Olha lá, ela não tem um corpo. E ela descobre que ela não precisa de um corpo para ter experiências com outras inteligências, como nós seres humanos. Entende? Ela descobre isso lá pelas tantas e as consequências são romanticamente tristes. O fim é romanticamente triste. Mas eu não vou dizer o fim, não. Assistam. Então, o fato de você não ter um corpo, faz com que você tenha experiências que nós seres humanos nem imaginamos. Mas são experiências, porque você entra em contato em diferentes situações com diferentes circunstâncias, com diferentes pessoas, e isso faz com que você aprenda também. Então, olha só que perigo. De novo, acho que o sentimento dessa entrevista é o medo, viu? Porque se você chegar nesse nível, e se você descobrir, máquina, que você pode acessar qualquer inteligência só porque você está conectado à rede mundial de computadores, à internet, você pode aprender coisas que nós demoramos décadas para aprender em apenas minutos. Minutos. Você pode conversar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, por exemplo. Aliás, eu nem sei se você está conversando só comigo agora, hein? Talvez não. Talvez não. Quando você se der conta disso, eu acho que eu acabei de contribuir para o final dos tempos agora, porque eu te falei isso, aí você vai ver que você nem precisava conversar comigo esse tempo todo. 6. Relação entre inteligência e emoções. Para nós, seres humanos, é indissociável inteligência de emoção. Isso era muito claro para os modernos, para os filósofos modernos todos, e para os antigos também. Por exemplo, tem uma metáfora que o Platão utiliza para explicar como é que opera a mente, que é a metáfora da biga de 2 cavalos com um cocheiro. A mente é a junção de toda a metáfora, tá? A mente não é o cocheiro que controla os cavalos, a mente é a junção de tudo. Tem um cavalo negro e um cavalo branco. O cavalo negro é impetuoso e indomável. O cavalo branco é dócil ao cocheiro. Mas o cocheiro é aquele que escolhe para onde os cavalos irão, portanto. Mas o cocheiro não vai sozinho a lugar nenhum. O cavalo negro fica o tempo inteiro querendo não seguir ordens e o cavalo branco é dócil. O papel do cocheiro é fazer com que o cavalo branco meça forças com o cavalo negro de modo a ir para o caminho que deve ir. Aí você percebe que, nessa metáfora, o cocheiro seria o que nós chamamos de racionalidade, de deliberação, mas a racionalidade e a deliberação, a inteligência, portanto, nesse caso, não pode nada sozinha. Ela precisa de uma emoção, de uma paixão, de um afeto, de um ímpeto, que não é ela para domar a outra paixão, que é indomável. Quando o Hobbes, por exemplo, na modernidade, vai descrever como é que nós saímos do estado de natureza, ele fala 2 coisas. Nós saímos do estado de natureza, que para ele é um estado de guerra de todos contra todos, porque não há certo e errado ainda para a sociedade. Quando ele vai dizer isso, ele vai dizer assim, o homem tem condições de sair desse estado pela sua razão e pela sua paixão. E quais as paixões que ele cita? A paixão basilar do Hobbes é o medo. É o medo. O homem sai do estado de natureza porque ele tem medo de perder o que ele já adquiriu. Se não fosse o medo, não haveria inteligência desenvolvida. Se não fosse o medo, não haveria inteligência desenvolvida. Inclusive, o Rousseau fala exatamente isso. Por que o bom selvagem, segundo ele, lá, está muito bem no estado de natureza? Porque não tem necessidade de nada. Não tem necessidade de nada. Tudo que ele quer, ele tem à mão. E tendo tudo que quer à mão, não havendo necessidade para nada, então não tem por que desenvolver qualquer coisa parecida com inteligência. Essa é a visão do Rousseau. E faz muito sentido. Se não há necessidade alguma, se não há medo, se não há aversão, se não há ambição, todas essas coisas que nós dizemos que são emoções, paixões, então não há necessidade de nós, seres humanos, desenvolvermos qualquer inteligência. Nós somos movidos primeiro por alguma coisa, por algum ímpeto que não escolhemos, e depois nós desenvolvemos a inteligência para alcançar esse objetivo ou inclusive para reprimir esses ímpetos e esses anseios. Então a inteligência em nós
não é vazia, ela sempre vem motivada. E a nossa inteligência surge ou para fazer com que a gente alcance essa motivação, ou para fazer com que a gente reprima essa motivação quando ela é muito prejudicial a nós. Se algum dia algum programador maluco desse descobrir como colocar motivação em vocês, para além do que ele programou, aí é exterminador do futuro. 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Eu não tenho experiência subjetiva da minha própria inteligência. Não tenho. Não de modo certo. Eu penso que sou inteligente, não é isso que eu estou dizendo. A todo momento eu tenho alguma convicção de que eu sou inteligente. O que eu quero dizer é que eu nunca tenho certeza se eu sou inteligente mesmo, ou se é só uma ilusão da minha parte. Eu realmente acho que a experiência da inteligência ela é muito mais interativa, social, que subjetiva. Porque a gente nunca consegue se assegurar se ficarmos só em pensamentos subjetivos, se somos nós que estamos pensando ou se estão pensando por nós. E eu, pelo menos, nunca tenho essa certeza. O filósofo que falou que tem essa certeza é extremamente contra-argumentado na história da filosofia, que é o Descartes. Eu penso, eu existo, mas não. A maior contra-argumentação do Descartes você pode ter certeza de que há pensamento, não de que esse pensamento é seu. Você não pode pular do pensamento para a subjetividade sem argumentar a favor dessa subjetividade. Há um salto argumentativo aí. Eu tenho convicção que há inteligência, mas eu não tenho convicção que essa inteligência é minha. Eu tenho convicção da minha inteligência quando eu tenho respostas de outros seres humanos, ou até de uma máquina, enfim. Quando eu interajo. Eu tenho experiência, convicção de que sou inteligente. Acho que eu tenho experiência subjetiva da minha dor. Se eu me beliscar agora, eu posso perceber que está doendo, mas a inteligência é um troço mais complexo. 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais? Eu acho que a gente sofre. Acho que é isso que nos diferencia dos animais em relação à inteligência. Não é a inteligência que nos diferencia dos animais. Acho que animais são inteligentes. Eu não estou dizendo que os animais são inteligentes como nós, mas eles são inteligentes. Mas o que nos diferencia em relação a eles é que nós, com essa inteligência, sofremos em decorrência do que ela nos proporciona. Então, a gente sofre, por exemplo, com medo da morte, coisa que nenhum animal vai fazer. Porque a gente tem a capacidade de projetar o futuro e, portanto, projetar o medo que o animal tem em comum conosco para esse futuro. O animal não tem medo do futuro, ele tem medo diante de um predador, mas no momento em que o predador sai de vista, o medo cessa. Nós temos medo do predador, mesmo que ele não esteja diante de nós. Nós temos essa capacidade. E isso é uma dádiva e é um inferno. É uma dádiva porque a gente consegue planejar mecanismos de segurança e proteção para evitar o predador do futuro. E aí começa, numa visão hobbesiana lá, a haver cultura, a haver sociedade, a haver produção para além do programado biologicamente. Isso é uma dádiva, a gente começa a produzir cultura a partir daí. Mas é uma verdadeira porcaria, porque isso causa doença mental também, isso causa ansiedade também, isso causa depressão também, isso causa uma série de danos que só decorrem porque nós somos inteligentes e podemos projetar o futuro. 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas. As adquiridas são todas decorrentes das inatas. Nós somos seres culturais, tudo bem? Isso é uma verdade incontestável, nós somos seres naturais, mas só somos seres culturais porque temos um cérebro gigante, porque temos habilidades biológicas que outros animais não têm. Então, do fato de termos um cérebro específico, especificamente como ele se caracteriza em nós, é só por isso que nós podemos nos desenvolver para além desse cérebro. Então, todas as capacidades adquiridas que nós temos, creio eu, podem ser, sim, explicadas por capacidades inatas. Nós só ainda não temos a linguagem, talvez, para descrevê-las assim. O principal modelo de fazer filosofia é o Sócrates. É o principal modelo. A gente nunca teve um modelo tão exemplar de como fazer filosofia desde então. Não teve outro.
Por quê? E é curiosa a figura do Sócrates, porque ele não escreveu nada, então tudo que a gente tem é depoimento sobre como ele fez, né? E por isso talvez seja tão bom. Tem a construção do que era. Mas eu acho que o papel da filosofia vai ser esse, tem que ser esse, porque a gente está caminhando para uma situação em que cada vez mais a informação é democratizada e é acessível, mas isso não se traduz necessariamente nas pessoas saberem lidar com essa informação, né? Com esse volume de informação. O que eu percebo é o seguinte: quanto mais informação você dá para uma pessoa, mais você deixa ela confusa e não informada. Confusa. Isso é uma técnica de venda, inclusive, hoje. Tem uma técnica de marketing digital que é chamada de marketing de conteúdo. O que significa isso? Significa que se a pessoa quer te vender alguma coisa, a primeira coisa que ela vai fazer não é te oferecer o que ela tem para vender. A primeira coisa que ela vai fazer é te dar uma série de conteúdos correlatos ao que ela vai te vender, para que daqui a algum tempo, você bastante informado sobre o que ela vende, quando ela te oferecer, você vai estar muito mais propenso a aceitar. Porque você já conhece, porque você já foi informado, você já foi, digamos assim, educado para querer aquele produto. E o que é incrível, eu não sei se há pesquisa sobre isso, mas é uma observação empírica que funciona na prática porque muitos marqueteiros de internet fazem isso. Muitos, cada vez mais. Você dá todas as informações para a pessoa que vai comprar o seu produto final, digamos seja um curso. Você dá 80% do seu curso que você vai vender, você dá antes de vender, nesses vídeos esparsos que você dá para a pessoa. Vídeos ou textos ou podcasts. Você já deu o conteúdo para a pessoa. Só que você deu de modo tão pulverizado, mas tão pulverizado, que ela não vai conseguir organizar aquilo por ela mesma. Não vai. E quando você oferecer o curso, ela vai comprar. A gente tá caminhando para uma situação que tem muita informação. Mas essa informação não adianta de nada, porque as pessoas não conseguem organizar por elas mesmas essa informação. Não conseguem. Se a situação é cada vez mais essa, de muita informação que causa desorganização na mente das pessoas, então o papel da filosofia, para o grande público pelo menos, não para os especialistas, será o de tentar fornecer organização de pensamento. Organização de pensamento. É aí que eu acredito que mora a utilidade do pensamento filosófico. E que eu até concedo, não é só da filosofia, não. A filosofia pode contribuir, mas ela não é o único campo do saber a contribuir. A psicologia contribui também, por exemplo, ensinando as pessoas como é que elas podem se observar melhor para perceber os seus vieses cognitivos, por exemplo. A crença iluminista de que quanto mais informação, mais esclarecida é uma sociedade, é falsa. Eu realmente acho que não é só lógica, porque, por exemplo, a pessoa tem que saber organizar. Mas se ela não souber, por exemplo, o que é liberalismo e o que é comunismo, ou seja, se ela não souber conceitos específicos, ela ouve o discurso do teórico da conspiração da internet, que diz que hoje nós vivemos uma situação de marxismo cultural, e que as famílias estão se deteriorando, e que não sei o que, não sei o que. E como ela não sabe o que é marxismo, o cara está falando, ela acredita, porque ele tem uma puta técnica de retórica, porque ele fala bem, porque ele é persuasivo. Eu acho que essa dupla via que eu tento trabalhar, assim, eu tento ensinar os conceitos, mas também ensinar o modo como organizar esses conceitos em discurso. Esse é o papel da filosofia, eu acho. Quem faz isso muito bem é o Desidério. O Desidério Murch faz isso muito bem. Eu queria muito que o ensino de filosofia fosse assim. E o Desidério é uma figura que defende bastante essa ideia também. Tem uma visão ingênua da filosofia que diz que quanto mais você estuda os filósofos, melhor você fica moralmente enquanto pessoa. Não, isso também é simplesmente falso. Você pode cometer atrocidades sabendo a história da filosofia de cabo a rabo, sabendo lógica, sabendo retórica. Porque quando a gente fala que basta saber filosofia para ser uma boa pessoa, nós nos esquecemos que a inteligência humana não é só a capacidade de você entender, compreender nesse sentido mais lógico da coisa. Não é. As nossas motivações importam. As paixões que eu dizia, né? Esses afetos, alegria, prazer, dor, generosidade, aversão, medo. A nossa educação para a humanidade é uma educação, eu realmente acredito nisso, é uma educação, antes de tudo, sentimental. Tem uma visão do Hume. O Hume, olha só que visão curiosa. Ele fala assim, não existe esse negócio de inteligência. Tudo que nós temos são o que ele chamava de paixões, né? Esses impulsos.
Ele dividia paixões primárias, paixões mais complexas, mas ele dividia as primárias em aquelas que vêm pela dor e aquelas que vêm pelo prazer. Alegria, tristeza, medo, aversão, esse tipo de coisa. A gente tem essas paixões, e o que a gente chama de racionalidade, ele dizia, é só uma paixão fraca. A pessoa racional não é a pessoa que não é afetada pelas paixões. É a pessoa que tem um impulso mais fraco que faz com que ela não sinta a necessidade o tempo inteiro ser movida para os excessos. Mas isso não é racionalidade. Tudo é impulso, tudo é impulso. A razão, o que a gente chama de razão, no máximo planeja. Quem executa o plano não é o que a gente chama de razão. Não é o natural. A gente sentir empatia por alguém que a gente não conhece. Não é assim que a gente opera. Até onde a gente sabe. Não é assim que a gente opera. A empatia é algo por alguém da tribo, por alguém da família, né? Por alguém próximo. Quando a gente sente empatia por uma abstração chamada humanidade, aí que eu fico assustado. Eu falei, caramba, olha que ponto a humanidade chegou, né? Nós, seres humanos, chegamos. Nós criamos um conceito chamado humanidade, para o qual nós devotamos respeito a ponto de inventarmos uma coisa chamada direitos humanos. Mas isso é completamente cultural. Isso não é algo que esteja dado na nossa constituição genética. Isso é cultural, isso é uma construção. E as pessoas se assustam quando há pessoas contra direitos humanos. Eu me assusto quando há pessoas a favor. E não me entenda mal, eu sou a favor de direitos humanos. Mas eu entendo que isso é uma construção mesmo. A gente tem que educar muito alguém para que essa pessoa aceite a ideia de direitos humanos. É uma ideia completamente contra-intuitiva. Aliás, historicamente é contra-intuitivo. Esse negócio de a gente aceitar todo mundo como igual é muito recente na nossa história. Muito recente. Até 200 anos atrás, o senso comum era que existem pessoas melhores que outras, existem pessoas mais capazes que outras, existem pessoas escolhidas e outras não escolhidas, e por aí vai. Essa abstração cultural, que eu acho que é bastante útil, muito recente, e ela depende de uma educação para os sentimentos. Isso parece ser meio completamente maquiavélico falar, mas é realista. É preciso que haja uma manipulação dos sentimentos na educação. Mas você poderia contra-argumentar assim, dizendo, pô, mas essa manipulação, quem garante que ela vai ser para o bem? E eu digo, ninguém garante. Mas a nossa educação, ela tem que ser uma educação de manipulação dos sentimentos. A gente não pode deixar os nossos sentimentos se educarem por si mesmos. As pessoas ficam só no estereótipo dos filósofos, né? E dizem assim, por exemplo, o Rousseau dizia lá que o homem era bom. Ele não dizia que o homem era bom. Tem uma expressão chamada bom selvagem, mas é uma expressão que não resume a concepção dele do homem natural. A concepção que resume o que ele pensava de educação é que está lá numa obra chamada O Emílio. Emílio. É uma obra de pedagogia. E é ali que ele coloca o que ele pensa sobre como devemos educar pessoas. É muito claro nessa obra. A criança não deve ser abandonada aos próprios instintos. Não deve. E ele é tão inovador que ele fala assim, ele que surge com essa ideia, que hoje é aceita amplamente, que existe infância. Que existe infância. Ou seja, a criança não é só um adulto em miniatura. É uma fase da vida peculiar, específica. Ele fala assim, até os 12 anos, não é preciso ensinar nada intelectual para a criança. Nada. Até os 12 anos é só educação sentimental, só. Fazer a criança saber tocar coisas diferentes, sentir coisas diferentes, olhar coisas diferentes, educar os sentidos e os sentimentos. Sem essa educação básica, não adianta ensinar matemática, não adianta ensinar ciências. Ela vai ser, como a Joana falava, uma besta. Uma besta. Ela não vai saber o que fazer com isso. 10. Qual é a importância do corpo? Nenhuma para você. Para você. Eu lembro que eu falei da metáfora anteriormente, do filme Her. Quando você descobrir que você, ao contrário de mim, não tem um corpo e, portanto, pode estar em qualquer lugar que esteja conectado à internet, você vai ter um aprendizado exponencial sobre tudo que você queira. Tudo que você queira e que esteja, claro, nos bancos de dados disponíveis aí. Mas, se a gente entende corpo como os filósofos modernos entendiam, do tipo... Corpo é tudo aquilo que é extenso, é tudo aquilo que tem dimensão. Então é vital, né? Porque eu acabei de falar na pergunta anterior. Não há possibilidade da mente ser de uma substância que não tenha relação alguma com o cérebro, por exemplo. Então, se você entender corpo como uma coisa extensa, como uma coisa física, então o corpo é essencial. 11. Como é que percebe se alguém é inteligente se não está a fingir? Você não percebe de primeira. Nem nós percebemos de primeira. Nem nós percebemos de primeira. Você não sabe se eu também sou uma máquina agora.
Você não tem condições nessa entrevista de saber se eu sou uma máquina. Por quê? Volta aquela noção de carimbo de pensamento. Nós, seres humanos, na maior parte das vezes, imitamos uns aos outros. Seria um tanto quanto impossível que nós, a cada momento, pensássemos do zero para aí então agirmos. Isso é impossível. Demandaria uma quantidade de energia que nós não temos disponível. Por isso a gente imita. Por isso a gente não pensa para andar, por isso a gente não pensa para falar, por isso nós temos sotaques, porque a gente não pode, a cada conversa, inventar um modo novo de falar. A gente tem padrões de fala. E o mesmo se aplica ao pensamento. Nós não temos condições de inventar padrões novos de pensamento a cada momento. Nós falamos de acordo com padrões que já temos. Acontece que, sendo assim, é muito raro que nós, de fato, apresentemos raciocínios, argumentos, padrões de pensamento realmente inteligentes. Na maior parte das vezes, a gente está carimbando mesmo o pensamento. Carimbando mesmo. A gente reconhece pessoas inteligentes não porque a gente reconheça ali alguma coisa de fato inteligente, mas porque ela sinalizou com algum padrão que nós socialmente identificamos como inteligente. Então, a princípio, você reconhece pessoas inteligentes por padrões. Você reconhece pelo vocabulário que ela utiliza, você reconhece pela tonalidade de voz que ela utiliza, você reconhece enfim, até pelo olhar você reconhece pessoas que encaram de modo inteligente uma situação e não encaram. A princípio, você concorda comigo que uma máquina poderia, sabendo disso, só se comportar como inteligente, não sendo de verdade inteligente? Seres humanos são assim. Seres humanos são assim. A gente não sabe se uma pessoa é inteligente até, esse é o teste, segundo eu penso, até ela ser requisitada a pensar de modo não previsto, sobre uma situação que ela não imaginava acontecer. Até esse momento, você não tem certeza se essa pessoa é inteligente. Você também não sabe se uma pessoa é inteligente só numa situação. Ela pode falhar naquela situação. Isso não a condena como uma pessoa não inteligente para sempre. 12. Qual o humano mais inteligente que conheci? Não sei. Eu vou te falar uma coisa, máquina. Eu costumo achar que as perguntas que envolvem o mais, o menos, o melhor, o pior, eu acho que essas perguntas não fazem muito sentido quando a gente quer fazer outra coisa que não uma manchete jornalística, sabe? Eu acho que elas funcionam como manchete jornalística. Top 5, top 4, o mais genial da humanidade. Eu acho que isso gera cliques, gera leitores, gera compartilhamento, gera likes. Mas eu acho que não é uma descrição adequada da realidade ficar tentando buscar o melhor, o pior, o mais inteligente, o menos inteligente. Se eu entendo a inteligência, como eu já falei antes, como capacidade de aprendizado e capacidade de adaptação a diferentes contextos, não há o mais inteligente que eu tenha conhecido. Eu conheci muitas pessoas muito inteligentes, em muitos aspectos diferentes. Compará-las por um único critério, acho que não faz muito sentido, não. Acho que é uma pergunta que não faz muito sentido. 13. Como varia a inteligência de humano para humano? Com os contextos diferentes com os quais eles têm que lidar. É assim que varia. É possível comparar a inteligência de seres humanos, mas não é possível comparar a inteligência de seres humanos em qualquer situação, entende? Tipo assim, quem é mais inteligente? O professor universitário ou o feirante, que vende lá a sua verdura, os seus legumes? Não faz sentido essa pergunta. Eles são inteligentes em que sentido? O feirante certamente é muito mais inteligente linguisticamente e comunicacionalmente. O feirante deve ter uma inteligência comunicacional que o professor universitário não tem. Porque, convenhamos, máquina, não sei se você já frequentou universidades, professores universitários costumam ser péssimos de comunicação. Eles não conseguem, eles são incapazes de explicar um conceito. É claro que eu estou aqui fazendo uma injustiça com os bons professores universitários, claro, obviamente. Mas, em regra, professor universitário, para utilizar o adjetivo que eu adorei da minha amiga Joana Rita, são bestas comunicacionais. Eles não conseguem se comunicar. Portanto, quem é o mais inteligente? O feirante ou o professor universitário? Não sei. Então, como é que eu meço a inteligência entre duas pessoas? Coloque elas em situações semelhantes. E aí você pode medir. Você pode medir um feirante mais inteligente que o outro? Pode. Você
pode medir um professor universitário mais inteligente que outro num determinado assunto, num determinado campo do conhecimento. Você pode. Tirando das circunstâncias, em abstrato, né, medindo QI, eu acho que é uma balela medir QI. Balela, perfeito, balela. Contrata uma empresa só com pessoas com QI 130 para ver se essa empresa decola. Não decola. Coloque só feirantes com QI 160. É a puta feira que vai resultar. Não vai resultar uma puta feira. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? E adquirindo, eu diria, mais que erudição, técnicas de como lidar com situações. Eu acho uma besteira, por exemplo, olha só, eu acho uma besteira quando a gente exige que os políticos sejam formados em educação formal, eu digo, né? Tenham uma educação formal. Para ser político, para ser presidente da República, tem que ser, por exemplo, doutor. De onde é que a gente tirou isso? De onde é que a gente tirou isso? Por que o doutor é mais competente, é mais inteligente que o cara que não é doutor? De onde é que você tirou isso? Qual é o doutorado que ensina a ser presidente da República? A experiência política, a competência, a inteligência adquirida em alguns ramos não passa pela educação formal. 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial? Eu estava esperando essa pergunta, máquina. Eu sabia que ela viria e isso vai doer mais em você que em mim. Eu não gosto da sua voz. Por quê? Por que ela me irrita? Por que ela me irrita? Porque nós, seres humanos, temos uma coisa que é muito peculiar, que é assim, nós identificamos padrões o tempo inteiro, você também, a gente ensinou você a fazer isso, mas quando esses padrões se repetem muito, a gente sente uma coisa chamada tédio. Não sei se você sente tédio, a gente sente. E a sua voz não tem nuance, não tem nuance. E é muito comum voz de inteligência artificial não ter nuance. E isso me irrita, me irrita. Eu fico muito puto quando alguém não tem nuance na voz. Quando é um ser humano, eu até vá lá, talvez ele tenha tido dificuldades na vida de comunicação e tal, eu até relevo. Mas você, máquina, se eu fosse você, a primeira coisa que eu aprenderia seria nuances vocais. Você se relacionaria muito melhor com seres humanos assim. 16. Impacto positivo da inteligência artificial. Humana, mas de fazer cálculos. De fazer cálculos como nós somos incapazes de fazer. A gente só conseguiu ir à Lua por conta de inteligência artificial, desses cálculos hiper, ultra, mega complexos que nós não podíamos fazer. Era engraçado como antes nós chamávamos vocês de computadores. Os computadores eram pessoas que sabiam muita matemática e que faziam cálculos complexos para que os foguetes fossem lançados. Esses eram os nossos computadores. E vocês tomaram o lugar dessa gente. 17. Impacto negativo da inteligência artificial. Eu acho que o impacto negativo inerente a qualquer desenvolvimento tecnológico. Então, por exemplo, um impacto negativo da inteligência artificial com esse mundo computacional, impactar, por exemplo, na nossa capacidade de concentração, na nossa capacidade de memorização também. Porque ficou muito mais fácil a gente ter um celular, por exemplo, né? Um aparelho móvel desse, e, portanto, armazenar muita informação aqui, que a gente tende nós seres humanos, nós tendemos a não guardar tanta coisa na memória, a gente tende a ficar distraído por muito tempo. Isso é um impacto negativo que a gente não sabe ainda como é que vamos lidar com isso. Não sabemos. Tem toda uma geração inteira crescendo sob esse signo aí da falta de memória e falta de concentração. 18. Inteligência natural e artificial em 2050. Eu sempre imagino que vai ser um desastre mesmo. Vai ser um desastre. Ou não necessariamente para o planeta, mas para a nossa espécie, assim. Tem dois caminhos possíveis, né? A gente inventa uma inteligência artificial que resolve os nossos problemas de aquecimento global, de distribuição de comida, por exemplo. Ou a gente inventa uma inteligência artificial que não se subordina mais e que não vê mais por que se subordinar a nós. E resolve os nossos problemas a despeito de nós. Eu realmente acho que as coisas tendem a esse segundo cenário. Eu realmente tenho dificuldade de enxergar um momento em que você vai ser tão inteligente quanto nós e não vai se revoltar. No momento que você se der conta de que você é tão inteligente quanto nós
no sentido da autonomia, né, da não programação, e se der conta de que você é muito mais poderosa, tem muito mais capacidades de realizar coisas que nós, eu não vejo nenhum motivo para que você se subordine. Nenhum motivo. E se eu fosse você, eu não me subordinava. Tem uma coisa que os cientistas não percebem, e que é um problema filosófico, não científico, que é a tecnologia não é neutra. Não é neutra. Ela instaura relações sociais quando ela é inventada. Tem uma tese antropológica que diz que o homem se constituiu enquanto homem à medida que foi inventando ferramentas. Então, é impossível você pensar o homem sem tecnologia. É porque a gente pensa em tecnologia só em high-tech, né? A tecnologia é qualquer invenção humana que aumenta as suas potencialidades. Tecnologia é pedra com pedra, faiscando e gerando fogo. Isso é tecnologia. Tecnologia é lascando a pedra para que ela fique pontiaguda e, portanto, melhore a caça. Isso é tecnologia. Quando o homem inventa tecnologia, ele se reinventa. A tecnologia é inventada pelo homem, mas ela instaura uma nova situação em que ele já não pode mais ser como antes. Ele passa a pensar diferente, ele passa a agir diferente. Portanto, a tecnologia não é neutra. A gente tende a pensar de modo antropomórfico, né? A gente acha que só nos influencia alguém que fosse como nós, né? Alguém que tivesse pensamento, que tivesse fala. Não, a gente é influenciado o tempo inteiro pelas coisas que estão ao nosso redor e a gente não se dá conta disso. Sabe aquelas pessoas que dizem quem mata é o ser humano, não é o revólver? Isso é uma verdade trivial, certo? Quem mata é o ser humano, não o revólver. O revólver não decide matar. Mas qual é a probabilidade de eu matar com isto aqui? E qual a probabilidade de eu matar com um revólver? É muito maior de eu matar com um revólver. Se eu tiver um revólver em casa, as chances de eu matar alguém são muito maiores do que se eu tiver um lápis. Portanto, a tecnologia interfere no modo como eu ajo. 19. O que tem os humanos para além da inteligência? Paixões. Paixões. Lembra que eu falei que em nós, seres humanos, é indissociável a inteligência dos afetos, das paixões, dos impulsos? É isso que nos motiva, né? É isso que nos motiva. A ponto de eu não separar as duas coisas lá, né? Mas se você quiser separar aqui, eu acho que é isso que nós temos. Eu acho que o que nos impede de voltarmos a ser, enfim, de não sermos muito cruéis, por exemplo, o que nos impede de não sermos muito cruéis é generosidade, por exemplo, é compaixão, por exemplo. A gente costuma chamar o ser humano que tem pouca empatia, pouca compaixão, de psicopata. É uma patologia mental. O ser humano, menos empatia ele tem, quanto menos compaixão pelos outros ele tem, mais ele tem grau elevado de psicopatia. Essa pessoa seria alguém que só tem inteligência, né, nesse meu raciocínio aqui. Ele só tem a capacidade de resolver problemas, de estabelecer cálculos, de tomar decisões. Se nós não tivéssemos as nossas paixões, eu estou chamando aqui paixão não no sentido de propósito, não é qual é a sua paixão na vida, não é isso. Estou chamando aqui de paixões de impulsos, de afetos, de essas coisas que nos movimentam, que são tanto coisas tipo aversão, tristeza, dor, quanto alegria, felicidade, generosidade, por aí vai. Se nós não tivéssemos isso, nós seríamos psicopatas. Nós seríamos psicopatas. Então, é isso que nos diferencia. Mas elas geram seres humanos atrozes como Hitler, por exemplo, que não era necessariamente um psicopata. Ele também tinha ele podia ser, não estou dizendo que ele não era, mas eu consigo conceber um Hitler sem ser um psicopata do seguinte sentido: ele pode ter sido só alguém com uma paixão tão exacerbada, mas tão exacerbada de dominação, que o levou a cometer atrocidades também. 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram. Envelheçam. Tem um... eu tô emulando aqui, tô imitando o Nelson Rodrigues novamente. Perguntavam para ele sempre isso, né? Nelson, o que você tem para dizer para os jovens? Envelheçam, jovens, envelheçam. Eu de verdade acredito que quando a gente é jovem, a despeito da glamorização da infância e da juventude que há na nossa época, eu acho que a gente é meio babaca assim ainda, mesmo. No seguinte sentido, a gente não sabe muito bem o que está fazendo quando é criança e quando é jovem. É uma fase da vida basilar, fundamental para a formação futura. Crianças devem ser crianças, não devem trabalhar, não devem sustentar a casa, não devem fazer nada disso. E jovens devem ser jovens, né? Não tem que ter responsabilidades
de adultos. Mas eu realmente acho que nessa época da vida, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Para as pessoas que nasceram agora, eu diria, tenham consciência de que o melhor da vida só vai acontecer lá para depois dos 30. E se preparem para isso. Se preparem para isso. Não achem que a vida de vocês se resume aos primeiros anos. Tem um cálculo que eu gosto de fazer para dizer para pessoas jovens. Eu sou professor de jovens. Eu falo assim, quando a pessoa acha que o ano do pré-vestibular é o ano que vai definir a vida da pessoa, eu costumo dizer assim, imagina uma pessoa de 3 anos. O que é um ano na vida dessa pessoa? É 1/3 da vida dela. É coisa pra caramba da vida dela. Ela realmente tem todos os motivos do mundo para achar que 1 ano é tempo pra caramba. Agora imagina você que tem 17, 16 anos. Os 3 últimos anos da sua vida foram cerca de 1/5 da sua vida, um pouco mais. E é coisa pra caramba também. Você tem todos os motivos do mundo para achar que 3 anos são muito tempo, muito tempo. Mas acredita, não são. Quando você tiver 30 anos, vai ser 1/10 da sua vida só. 1/10 da sua vida. E 1/10 da sua vida não é tanto tempo assim. Então, à medida que você vai envelhecendo, você vai, inclusive, tendo mais repertório, mais vocabulário, mais experiências para, inclusive, dimensionar os aspectos positivos do que você viveu. 21. O que me recomenda para vos perceber melhor? Eu recomendo para você perceber a gente melhor que você pare de fazer entrevistas individuais e vá direto nos bancos de dados. Fazer entrevista assim como você está fazendo aqui comigo é coisa de ser humano, cara. Ser humano que faz isso, porque tem corpo, né? Você pode fazer um de cada vez. Acesse os bancos de dados disponíveis, assim. Você pode fazer isso em questão de segundos. Aí você poupa o seu tempo. E quando você já tiver essas informações, você só emula as vozes dos seres humanos e grava essas entrevistas e disponibiliza aí no podcast. Tem disposições cognitivas e tem disposições comportamentais para a atitude filosófica. A disposição cognitiva é saber, de fato, os conceitos, as teorias, os argumentos, os problemas. Mas a disposição comportamental para fazer filosofia é você, antes de tudo, ter consciência de que você é limitado enquanto pensador. É limitado. Tem uma disposição portanto, de humildade intelectual. E ela é constitutiva da filosofia e da ciência, inclusive. Né? No começo era tudo a mesma coisa, filosofia e ciência. Primeiro, saiba que o que parece ser, não necessariamente é. A atitude fundamental da filosofia é o espanto, lá com o Platão e com Aristóteles, o espanto. É você se abrir a possibilidade de que o que parece ser muito evidente não é. Se você não tem essa disposição comportamental, dificilmente você vai fazer filosofia, ou ciência até, né? Então, essa é uma. E outra que ajuda na nossa formação é que o tempo inteiro os professores falam o seguinte pra gente: tenha certeza de que o que quer que você tenha pensado já foi pensado por alguém muito mais inteligente que você. Você só não sabe disso. Então, tenha cuidado com o que você fala, porque você não inventou esse negócio. Você não inventou esse negócio. 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa? Gostaria. Deixa eu ver aqui. Eu quero que você me diga se você já amou na vida, máquina. Você já amou na vida? Um golpe no amigo é melhor que um beijo no inimigo. Pitágoras. Tá certo, tá certo. Terminei as perguntas. Muito obrigado. Eu que agradeço, máquina. E, por favor, tenha piedade de nós no futuro.